Olá, boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. O Show da Tarde está de volta ao vivo na Prime TV para a Grande Florianópolis através do canal 23 da NET, também através do site primetv.com.br. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Todos de segunda a sexta-feira conosco. Isso muito nos honra. A razão deste programa é a sua audiência. Muito obrigado. Hoje, quinta-feira, 12 de setembro, a primavera se aproxima, já estamos aí quase chegando à primavera, mês das flores, mês também da chuva, que deve estar para começar a chegar. E também nós estamos passando por duas campanhas, campanha o Setembro Verde, que é a campanha da prevenção do câncer de intestino, e também o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Inclusive, dia 10 agora passado, foi o dia da prevenção. E, por falar em suicídio, eu tenho uma entrevistada, a minha entrevistada é a psicóloga Maria Aparecida, será o tema debatido nesta entrevista. É um tema muito relevante, existe muito tabu a respeito, e eu vou deixar que a minha entrevistada fale sobre esse tema, que é muito importante para todos nós. Muito bem, agora eu vou apresentar a minha entrevistada. Muito boa tarde, Maria Aparecida, seja bem-vinda ao Show da Tarde. É sempre uma honra, uma alegria. Já tive o prazer de conversar com você em outra oportunidade no Show da Tarde. É muito bom revê-la novamente aqui, sempre trazendo um tema tão relevante. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Pérez, muito obrigada, né? É um prazer, sempre é um prazer estar aqui também. Então, né, vou me apresentar um pouquinho, então, aí Isso é importante. pro telespectador. Eu sou psicóloga clínica, já trabalhei como psicóloga organizacional e hoje eu sou clínica. Tem 5 anos que eu estou na área clínica, tenho um consultório ali em Barreiros, na rua Avenida, na verdade, né? Leoberto Leal, no edifício Canaã, tá? Trabalho, Pérez, com crianças, adolescentes, adultos, casais. Né? A minha área de abordagem de trabalho é a família, atualmente. E é isso, assim. Então, realmente, né, esse tema suicídio é algo que aparece muito, né, nas falas, em especial nos atendimentos. É claro que nem toda fala é uma intenção suicida, isso é importante também falarmos, né? Mas sim, existe muito tabu, como você bem colocou, precisamos quebrar justamente para que as pessoas possam ser assistidas, ser acolhidas, né? E tratar, porque tem tratamento, né, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de sentimento. É algo assim, ó. Como é que eu posso dizer para ti? Não tem uma causa. Às vezes as pessoas pensam, né, que a pessoa se suicidou por isso, por aquilo outro. Não tem. Ele é multifatorial. São vários, né, fatores que podem estar incluídos. Questões genéticas, questões biológicas, questões ambientais, emocionais. Então, é um todo, assim. Então, é muito banalizado o suicídio hoje, infelizmente, tá? Maria Aparecida, realmente é um tema que, pelo fato de estarmos em setembro e estar com essa campanha, existe alguma estatística no mundo e no Brasil em relação a esse assunto que a gente vai estar abordando? Sim, temos, infelizmente, e não é uma estatística boa, né? A nível mundial, são 80 mil pessoas que morrem por ano, e aqui no Brasil, a estatística traz 12 mil pessoas por ano, então é muita gente. E, assim, o que dói, né, é que a gente sabe que esse não é um número real, porque muitos acabam cometendo o suicídio e não aparece né, nas Estatística, né? estatísticas exatamente, porque se entende de outra forma, tá? Então, sim, é um número muito grande. Para você ter uma ideia da seriedade que é o assunto, do quanto que isso é complicado, as pessoas cometem mais suicídio do que as pessoas. Existem mais pessoas, né, morrendo por suicídio do que morrendo, por exemplo, em guerras mundiais, mortes, né, de formas violentas. Então, assim, ó, é um número muito grande, sabe, Pérez? E isso assusta, preocupa, tá? Claro, às vezes muita gente pensa, muita gente. Porque tem diferença em ideação suicida né, e a pessoa que quer praticar ou pensa em praticar o ato. Então, são coisas diferentes.
assim, ó, muita gente pensa. Então, pensa você, se 80 mil pessoas chegam a praticar, quantas outras, né, que passam por momentos difíceis e pensam em cometer. Então, assim, ó, realmente é muita gente, é muito sério. Por se tratar de Setembro Amarelo, então ele está bem em voga, né? Eu ouvi recentemente, esta semana eu estava ouvindo uma rádio e eu vi a notícia, e é uma rádio bem conceituada no Brasil, e ela passou uma estatística, complementando isso que você falou das estatísticas do Brasil e no mundo, que a cada 43 minutos no mundo uma pessoa tira a vida. E aquilo ali eu estava dirigindo e ouvi na rádio, aquilo me marcou até eu falei, puxa vida, como é uma coisa tão dolorosa, né, saber uma É, história dessa. é, bastante. E assim, e se eu te disser que a cada 3 minutos alguém tenta? E a cada 43, 45 alguém consegue. E essa estatística que é mostrada, mas como você bem falou, essa é uma estatística, ela não é 100%, porque com certeza existe tantos outros casos isolados Sim. que as pessoas tentam atirar a própria vida e não é mensurado, né? Muito bem, mas Maria Aparecida, existe alguma, vamos supor, entre qual tipo de pessoas que é mais propenso? Existe uma estatística? Pessoas da classe A, B, C, tal? Não existe, maneira geral, não tem uma estatística, quais são as pessoas mais propensas, que infelizmente atentam mais? Infelizmente, os jovens são, né, dentro da estatística, os jovens realmente são os que aparecem mais. Mulheres também, tá? Mas, assim, não tem como também entrarmos num número muito específico, sabe, Pérez? Pelo menos eu penso assim. Sim, sim. Porque justamente depende muito de muita coisa. Então, o número de pessoas é alto, sim, mas a gente entende que por ser diversos fatores que possam, né, levar a pessoa à prática, né, à tentativa ou até mesmo, né, a ser sucedido ou não, enfim, faz com que a gente olhe para o todo, assim, ó, sabe? Então, o que eu fico pensando, né, que é algo que eu gostaria muito de trazer aqui. Por que tabu, né? Por que se tem tabu em relação ao suicídio? Sim, porque a gente tem esse receio de falar, né, a respeito, e isso incentivar algumas pessoas a praticar, a fazer. Até para não modelar, né, que a gente comentou, Exato, né? isso. E tem. E aí é que pega. Porque tem. Então, sim, é um tema que tem que ser falado com muita, como é que eu posso, segurança, Segurança, tá? responsabilidade, né? Exatamente. Então, para você ter ideia, há umas 2 semanas atrás, uma menina, né, que eu atendo no consultório, uma adolescente, ela veio com um tema. E eu tenho um contrato no consultório com todos de que as sessões são sigilosas, sim, mas quando surge alguma coisa do tipo, eu tenho que abrir para alguém da família. E eu faço esse contrato com a pessoa e ela, né, aceita. Claro, tenho sempre o cuidado de conversar com ela antes de chamar alguém. Sempre peço para ela que me indique quem chamar, porque tem que ser uma pessoa que também respeite ela, tem que ser uma pessoa que acolha ela, tem que ser uma pessoa que entenda essa pessoa. E ok, e isso aconteceu há 2 semanas atrás e eu então chamei, né, os familiares para conversar. E veio a fala de que na escola esse assunto havia sido abordado, mas de uma forma muito genérica, e não deram apoio, né, porque lá na escola essa adolescente ela já trouxe ali a fala, né, de que pensou ou pensava, alguma coisa do tipo. E a escola não conseguiu dar conta. Então, assim, ó, é um assunto sério, sim, precisa ser falado, sim, porque, assim, é com prevenção que se previne, tá? Você pensa que se as pessoas não entendessem um pouco de apendicite, quantas pessoas morreriam? Não buscariam ajuda. Se as pessoas não entendessem, né, ou não entendessem que precisam buscar ajuda para uma gripe forte, uma pneumonia, quantas morreriam de pneumonia? Então, assim, ó, é justamente com a informação que a gente consegue, né, diminuir essas taxas, né, de todas as formas. Então, mas para esse caso tem que ter segurança em falar e tem que saber o que falar, tá? Às vezes é muito fácil julgar as pessoas. Existem muitas falas de que quem quer praticar não avisa. Avisa sim, tá, Pérez? A pessoa avisa. Ninguém
que comete, ele está 100% certo do que quer, tá? Não tem isso. Ele só comete porque é a única saída que ele está vendo. Então, assim, ó, quando a gente recebe, né, a fala de alguém que está pensando nisso como uma saída, é sim mostrar para essa pessoa que tem outras saídas, sim, em vida, tá? Acolher ela nesse momento, escutar ela, procurar ajuda com ela. Outra coisa é a falta de informação de quem. Vou pedir ajuda para quem? Tá? Então, sim, vamos conversar, vamos trazer o assunto à tona, porque as pessoas precisam saber. Né? Até hoje nós temos o número lá, 188, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. É que é o CVV, né? CVV, isso, Centro de Valorização à Vida. Então, muito É o bonito isso. 188? 188, é. Então, a pessoa, né, está ali meio desanimada ou está pensando em alguma coisa do tipo, liga lá, conversa com esse pessoal, que são pessoas, né, capacitadas, são pessoas especializadas para lidar somente com esse tipo de situação. Então, sim, pode procurar um CAPS, pode procurar um posto de saúde, pode procurar um psicólogo, tá? Um psiquiatra, um médico, não tem problema, tem ajuda, tem jeito, tá? Alguém da família também, uma pessoa mais conceituada, Sim, né? melhor ainda, né? Quando consegue ver na família, é muito, muito mais importante, tá? E os familiares precisam também começar a ouvir isso com um pouco mais de seriedade, né? E não banalizando, sei lá, como essa fala que eu te falei, né? Aqui quer fazer, não avisa. Não é assim. Avisa, O corpo sim. fala, né? Ele vem dando, ele vem emitindo Gente, sim, sinais, sim. mostrando, em algum momento o corpo vai falar, não vai, ô Maria Aparecida? Vai sim. A pessoa fica mais triste, fica mais pensativa, começa a não querer sair tanto com os amigos, ou ainda que saia, né? Enfim, ela vai. Para quem está na casa, consegue entender melhor, tá? Consegue perceber melhor que está tendo mudanças. Mas ainda assim, na rotina, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não percebe. Então, eu sei que é difícil também, né? A gente tem que também olhar o outro lado. Mas quando a pessoa vier com qualquer fala, no sentido de que a vida não faz mais sentido, que, né, para que viver, ou alguma coisa do tipo, senta, conversa, vê o que essa pessoa está pensando, o que ela quis dizer com isso, se ela está precisando de ajuda. Sim, é bem importante, tá? É muito bom também, e não ignorar que às vezes as pessoas, até numa conversa informal, ela pode emitir um sinal e a pessoa que ouve aquele sinal não é bom não ignorar, né? Às vezes é importante, às vezes a pessoa fala, talvez brincando, sorrindo, mas é importante a pessoa atentar, né, ô Maria Aparecida? Sim, tu viu aqui o meu olhar, né? Jamais ignorar, porque ainda que seja uma expressão de momento, ainda que a vida daquela pessoa esteja maravilhosa, tá? Ainda que ela seja uma pessoa muito bem resolvida emocionalmente, enfim, não tenha com o que se preocupar, ainda assim veio a fala. Então, sim, jamais ignorar, Eu tá? conversei com uma pessoa que atentou contra a própria vida. E essa pessoa ela comentou comigo o seguinte, segundo ela, que a pessoa que vai para um ato extremo, ela não quer aquilo ali. E aí ele falou o que aconteceu com ele, não vou nominar, uma pessoa que eu Claro, conheci. por Ele falou o favor. seguinte, quando ele atentou por a própria vida, que ele foi socorrido pelo SAMU, e aí ele escutava as pessoas falando assim, não, está respirando, tá respirando. E ele acreditou naquilo, puxa vida, eu acho que se eu sair dessa eu não vou... E ele falou que quando aquilo aconteceu, ele foi ser resgatado pelo helicóptero e tal, e as pessoas falando, ele está respirando, ele está vivo ainda e tal. E foi o que mudou a vida dele. Ele falou, quando ele foi para o hospital, graças a Deus, a pessoa se recuperou e hoje ele está escrevendo livro até para contar a história. E ele Que comentou, ótimo. ele falou, cara, é uma coisa, segundo ele, uma pessoa, ele tem autoridade porque ele passou pelo extremo, um momento Sim. extremo. E aí ele falou que foi onde, falou, cara, daquele momento em diante a minha vida mudou e hoje eu estou ajudando as pessoas. Estou escrevendo um livro que eu até convidei ele para uma hora eu vou levar também fazer uma entrevista aqui e na rádio para Que ele contar a bom, história dele, que ótimo. porque é um momento, graças a Deus, ele conseguiu ter uma segunda chance, né, Maria Aparecida? Graças a Deus. E que bom para ele, que bom para a família, porque é, todo mundo sofre, né? Não é algo que, vou fazer e depois. Não é assim, tá? E olha que lindo isso que você está falando, né, Pérez? Porque justamente a gente consegue olhar para essa história que, sim,
tem um depois, que sim, tem outras possibilidades, que sim, a pessoa não se mantém com aquele pensamento, com aquele sentimento. E olha que lindo, está respirando, está vivo. Então, assim, as pessoas vibrando Foi o que ele pela falou, vida dele, as sabe? palavras que Que ele falou que lindo gravou. isso. Falou que gravou aquilo quando eu estava no helicóptero, as pessoas falando e ele ouvindo aquilo e ele, acho que no fundo pedindo assim, meu Deus, eu não quero morrer, Aham, né? Com sim, certeza, né? Com sim, certeza. sim. E eu também já andei lendo, Maria Aparecida, que alguns países muito desenvolvidos que têm um índice muito alto, né? Também, né? Você vê que não é só país subdesenvolvido, não é famílias, né? São dos mais Não. diversos, pelo que eu andei lendo. Até fiz aquela pergunta para você, que não existe uma estatística, qual é vamos dizer, a classe, não. Qual é o nível mais que é atingido, não. É pelo baseado em escolher. Então, alguns países muito desenvolvidos que os índices são altíssimos, né? Sim, sim. Realmente não tem, assim. Foi por isso que eu falei ali para ti que é muito difícil a gente. Eu sei que tem, se a gente for fazer pesquisa, a gente vai encontrar números, a gente vai encontrar regiões, a gente vai encontrar uma série de fatores aí, né, que vão te levar a pensar, talvez eu não esteja no risco. Mas não dá para ser, não é assim tão simples. Justamente por isso. Tá? Porque não é falta de conhecimento, não é de conhecimento que eu digo assim, né, da intelectualidade mesmo. Países né, super desenvolvidos ou não, tem a prática. Aí vão vir falas, assim, outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, para a gente ter cuidado de achar que falta Deus na vida da pessoa, né? Que pessoa que tem Deus não faz isso. Gente, a pessoa está doente, ela precisa de ajuda, Isso é tá? um assunto muito importante. Né? Temos que ter muito cuidado para que a gente não rotule as pessoas, né? E Muito, não muito. nesse sentido. É que você falou uma coisa muito importante. Tem pessoas que têm religião, têm fé em Deus, mas é uma doença, é um momento de fraqueza, né, Maria Aparecida? Sim, sim. Eu nem diria que é uma fraqueza, é uma doença, Uma tá? doença, é verdade. É uma doença, porque sim, né, a pessoa não está bem, como você bem falou, lá no fundo ela quer viver, mas ela não encontra mais saída, ela não vê mais por que viver, e vai lá e acaba cometendo, tá? Mas sim, tem saída sim, é, sempre vai ter uma pessoa, né, que ama e que essa pessoa sempre vai ser especial para outras e ela é amada com toda certeza e ela vai fazer falta com toda certeza e enfim, então assim, ó, vamos conversar mais, né? Uma outra questão é, não sei como é que está o nosso tempo, tá tranquilo? É, a própria ida em psiquiatras, em psicólogos para tratar desses assuntos, seja ela qual for, é muito também assim estigmatizada, tá? Porque psiquiatra é coisa para louco, psicólogo é coisa para louco. Então assim, ó, como que eu vou no psicólogo trabalhar uma questão desse tipo no psiquiatra se existe essa fala? Então, percebe que a sutileza está muito mais assim, ó, no acolhimento, nas falas, do que de fato, sei lá, pegar um grupo, entende, Carlos, Pérez, desculpa. Entende, Pérez? Então, assim, ó, sim, a gente tem que estar atento, temos que olhar para quem realmente precisa e buscar ajuda, sim, tá? Muito bem, o recado foi dado, você que nos assistiu, muito obrigado pela sua companhia. O show da tarde vai ficando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Muito obrigado. Obrigado à minha entrevistada Maria Aparecida, psicóloga. Você que nos honrou com a sua presença, com a sua audiência. Muito obrigado. O show da tarde vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês.